Na vasta galeria de personagens da mitologia cristã, nenhuma figura é tão universalmente reverenciada, tão envolta em uma aura de serenidade e pureza, quanto Maria, a mãe de Jesus. Ela é a Virgem Santíssima, a Rainha dos Céus, a Mãe de Deus. Sua imagem, serena, passiva, com a cabeça coberta em submissão humilde e um olhar de infinita compaixão, adorna catedrais, altares e lares em todo o mundo. Para bilhões de pessoas, ela é o ideal da feminilidade, o ápice da graça, da pureza e da dignidade da mulher. Ela é apresentada como a prova de que o cristianismo não despreza as mulheres, mas, ao contrário, as eleva à mais alta honra. Esta imagem, cuidadosamente construída ao longo de 2 milênios de propaganda teológica, é uma das mais insidiosas e bem-sucedidas fraudes intelectuais da história. A verdade é que a figura de Maria, longe de ser uma celebração da mulher, é a arma mais sofisticada e eficaz já projetada para a sua subjugação. O mito da Mãe Virgem não foi criado para honrar as mulheres, foi criado para controlá-las. Ao estabelecer um ideal biologicamente impossível e psicologicamente inatingível, o cristianismo não elevou uma mulher ao céu. Ele condenou todas as outras a um estado de impureza perpétua na terra. Maria não é um modelo a ser seguido. Ela é a régua dourada com a qual toda mulher real é medida, inevitavelmente considerada falha, suja e sub-humana. Hoje, vamos desconstruir este ídolo. Vamos realizar uma demolição controlada do mito mariano, expondo suas fundações frágeis, suas origens pagãs, sua construção teológica fraudulenta e, o mais importante, as consequências devastadoras que ele teve sobre a vida de incontáveis milhões de mulheres ao longo da história. Vamos mostrar que a gaiola mais bonita ainda é uma gaiola. Nossa investigação começa onde toda a análise honesta do cristianismo deve começar, nos textos mais antigos. O que os primeiros escritores cristãos tinham a dizer sobre a mãe de seu suposto Salvador? Se a virgindade perpétua e o status exaltado de Maria fossem fatos históricos centrais para a fé, seria de se esperar que os primeiros e mais importantes documentos do Novo Testamento gritassem isso aos 4 ventos. Em vez disso, o que encontramos é um silêncio ensurdecedor. O apóstolo Paulo, cujas cartas são os escritos mais antigos do cânone cristão, redigidos meras 2 décadas após a morte de Jesus, foi o principal arquiteto da teologia da nova fé. Ele fala longamente sobre a divindade de Cristo, sua morte e ressurreição. E sobre Maria? Praticamente nada. Em sua carta aos Gálatas, Paulo diz que Jesus foi nascido de mulher, nascido sob a lei. Nascido de mulher. Esta é a declaração mais comum e biologicamente banal que se poderia fazer. Não há menção a um nascimento virginal, a um anjo, a uma concepção milagrosa. Para Paulo, o teólogo fundador, a forma do nascimento de Jesus era tão irrelevante que ele nem se deu ao trabalho de mencionar o nome de sua mãe. Vamos avançar algumas décadas para o primeiro evangelho a ser escrito, o Evangelho de Marcos. Certamente aqui, em uma biografia da vida de Jesus, a história de seu nascimento milagroso seria um ponto de partida crucial. Novamente, silêncio. Marcos começa sua narrativa com Jesus já adulto, sendo batizado por João. Maria aparece brevemente e não em uma luz favorável. Em uma cena chocante, ela e os irmãos de Jesus vão procurá-lo, acreditando que ele está fora de si, ou seja, que enlouqueceu. Não há anjos, não há manjedoura, não há virgindade. A mãe do Jesus de Marcos é uma mulher comum, preocupada com a sanidade de seu filho profeta. Este silêncio inicial é a prova cabal de que a história da Virgem Maria não era parte da tradição cristã original. Foi um acréscimo posterior, uma invenção teológica projetada para resolver um problema de marketing.
E de onde os autores posteriores tiraram essa ideia? Eles não precisaram inventá-la do zero, eles simplesmente a copiaram do vasto catálogo de mitos que os cercava. O mundo greco-romano do primeiro século estava saturado de histórias de nascimentos milagrosos e mães virgens. Era um tropo literário padrão, o pacote de relações públicas para qualquer figura que se quisesse elevar ao status de divino ou semidivino. Um herói ou um deus nascido da forma mundana e suja da sexualidade humana? Impensável. A grandeza exigia uma origem extraordinária. No Egito, a deusa Ísis concebeu seu filho Horus, uma das principais divindades, de forma milagrosa após a morte de seu marido Osíris. As representações de Ísis amamentando o divino bebê Horus são tão visualmente semelhantes às posteriores iconografias de Maria e Jesus que a sobreposição é inegável. Na Frígia, a grande deusa mãe Cibele era adorada, muitas vezes associada a um consorte, Átis, cuja história também envolvia morte e ressurreição. A própria ideia de uma Magna Mater, uma grande mãe, era central para a espiritualidade do Mediterrâneo. No mundo grego, os deuses rotineiramente engravidavam mulheres mortais sem contato sexual direto. Zeus apareceu para Danae como uma chuva de ouro para conceber o herói Perseu. A própria Atena nasceu diretamente da cabeça de Zeus, uma forma suprema de partenogênese. Em Roma, as virgens vestais, sacerdotisas que mantinham o fogo sagrado da cidade, detinham um poder e um status imensos precisamente por causa de sua castidade. A virgindade não era vista como fraqueza, mas como uma fonte de poder espiritual e pureza ritual. Até mesmo figuras históricas recebiam esse tratamento. A mãe de Alexandre, o Grande, supostamente o concebeu não com seu marido, o rei Filipe, mas com o próprio Zeus, em forma de serpente. O primeiro imperador romano, Augusto, também teve sua lenda de nascimento milagroso, com o deus Apolo sendo seu verdadeiro pai. A mensagem era clara. Homens destinados à grandeza não poderiam ter uma origem meramente humana. Quando os autores de Mateus e Lucas finalmente decidiram escrever suas histórias da infância de Jesus, décadas depois de Paulo e Marcos, eles estavam escrevendo para um público imerso nessa cultura. Para que Jesus competisse no mercado de divindades, ele precisava de uma história de origem que estivesse à altura. A história de um camponês da Galileia, filho de um carpinteiro, simplesmente não era suficiente. E assim, eles recorreram a esse modelo pagão pré-existente e o aplicaram a Maria. A prova de que essas histórias são ficções teológicas e não relatos históricos reside no fato de que elas são completamente irreconciliáveis. Os dois únicos relatos do nascimento virginal na Bíblia se contradizem em quase todos os detalhes. Em Mateus, Maria e José vivem em Belém, os magos visitam sua casa e eles fogem para o Egito para escapar do massacre de Herodes. Em Lucas, eles vivem em Nazaré. Viajam para Belém por causa de um censo historicamente duvidoso. Jesus nasce em uma manjedoura porque não há lugar na estalagem, é visitado por pastores, não magos, e logo depois a família retorna tranquilamente para Nazaré sem nenhuma menção a uma fuga para o Egito. Dois relatos do mesmo evento que não compartilham quase nenhum detalhe, exceto o principal. Uma virgem deu à luz em Belém. Isso não é o padrão de testemunhas oculares, mas o padrão de autores criando narrativas separadas para chegar a uma mesma conclusão teológica. E como eles justificaram essa conclusão? Através de uma das mais famosas manipulações textuais da história. O autor de Mateus, desesperado para provar que Jesus cumpriu as profecias hebraicas, citou o livro de Isaías, capítulo 7, versículo 14. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Para os cristãos, esta é a prova definitiva.
mas é uma fraude baseada em uma má tradução. A palavra hebraica original em Isaías é alma, que significa simplesmente uma jovem mulher ou donzela. O profeta estava se referindo a uma jovem de sua própria época, cujo filho seria um sinal para o rei Acás. Não tinha nada a ver com o Messias ou com um nascimento virginal. No entanto, séculos depois, quando a Bíblia hebraica foi traduzida para o grego na Septuaginta, os tradutores escolheram a palavra grega partenos. Essa palavra pode significar virgem, mas também era usada simplesmente para jovem solteira. O autor de Mateus, escrevendo em grego, pegou essa tradução ambígua, ignorou o contexto original de Isaías e a transformou em uma profecia, de um milagre biológico para dar credibilidade à sua história. O mito da Virgem Maria, portanto, não tem base nos primeiros ensinamentos cristãos. Foi copiado de modelos pagãos para fins de marketing religioso e foi justificado por uma distorção de uma escritura hebraica. É uma construção frágil, um castelo de cartas teológico. Mas as consequências dessa invenção para as mulheres seriam terrivelmente sólidas e duradouras. Uma vez que o mito foi fabricado e inserido na narrativa, a Igreja primitiva e mais tarde a Igreja católica medieval começaram o longo processo de elevar Maria, de uma personagem secundária a uma figura central na teologia, um processo conhecido como Mariologia. Títulos cada vez mais grandiosos foram atribuídos a ela. Theotokos, portadora de Deus, rainha dos céus, corredentora. Dogmas posteriores, sem qualquer base bíblica, foram inventados, como a Imaculada Conceição, a ideia de que a própria Maria nasceu sem a mancha do pecado original, e a Assunção, a crença de que seu corpo foi levado diretamente para o céu após a morte. Mas o objetivo deste vídeo não é apenas traçar a história de um mito. É analisar seu impacto devastador, e o impacto vem da função que esse mito foi projetado para cumprir. A criação de um ideal feminino inatingível, projetado para garantir que toda mulher real se sentisse eternamente inadequada. Pense nas duas virtudes definidoras de Maria, as duas qualidades que a tornam santa. Ela é, ao mesmo tempo, virgem e mãe. E nesta união paradoxal reside a armadilha mais perversa já montada contra a psique feminina. Primeiro, consideremos a Virgem, ao fazer da virgindade perpétua de Maria a sua maior glória. A Igreja estabeleceu a castidade e a ausência de sexualidade como o estado espiritual mais elevado para uma mulher. A sexualidade feminina, por implicação direta, tornou-se algo de segunda classe, terreno, carnal e inerentemente manchado. O desejo sexual em uma mulher não era mais uma força natural e saudável, mas um sintoma de sua natureza caída, uma fraqueza a ser suprimida, controlada e, idealmente, transcendida. A mulher perfeita era a mulher assexuada. Em segundo lugar, consideremos a mãe. Ao mesmo tempo, a Igreja elevou a maternidade como a principal e, para muitas mulheres, a única vocação e propósito legítimos. O papel de Maria como a Mãe de Deus santificou a função reprodutiva. Uma mulher que não se tornava mãe, especialmente em épocas passadas, era vista como incompleta, falha, até mesmo amaldiçoada. E aqui está a armadilha diabólica. A mulher ideal é virgem e mãe. Nenhuma mulher real pode ser as duas coisas. O modelo é, por definição, inalcançável. E, portanto, toda mulher real está condenada ao fracasso. Se ela expressa sua sexualidade, mesmo dentro do casamento, ela é impura, uma versão degradada da virgem. Se ela escolhe não ser mãe, seja por vontade própria ou por infertilidade, ela falhou em cumprir sua função mais sagrada, traindo o modelo da mãe. E se ela é, como a maioria das mulheres, uma mãe que também é um ser sexual, ela vive em uma contradição teológica, uma versão manchada e impura do ideal mariano. Não há como vencer.
O jogo é rigged. O padrão foi deliberadamente colocado fora de alcance para garantir um estado perpétuo de culpa, inadequação e submissão. Para que este novo ideal de pureza inatingível funcionasse, a teologia cristã precisava de um contraponto, uma figura que representasse tudo o que Maria não era. E eles a encontraram no início do próprio livro sagrado, Eva. Os primeiros padres da Igreja, como Irineu, Justino Mártir e mais tarde Agostinho, construíram uma poderosa e influente dicotomia Eva-Maria, que se tornaria a pedra angular da misoginia cristã. Eva era a primeira mulher, a anti-Maria. Ela era curiosa, intelectualmente inquieta. Ela era autônoma, tomou uma decisão por si mesma. Ela foi desobediente à autoridade masculina, de Deus. E ela era, presumivelmente, sexual. E por causa dessas qualidades, a teologia a culpou por trazer o pecado, o sofrimento e a morte para o mundo. O teólogo do segundo século, Tertuliano, em um texto dirigido às mulheres, resumiu essa visão de forma brutal. Você é o portão do diabo. Você destruiu tão facilmente a imagem de Deus, o homem. Por causa de sua deserção, até o Filho de Deus teve que morrer. Maria, em contraste, era a antítese perfeita. Ela era passiva, não autônoma. Sua única frase famosa é um suspiro de consentimento. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Ela não questiona, não debate. Ela obedece. Ela era humilde, não curiosa. E o mais importante, ela era assexuada. E através de sua obediência passiva e virginal, ela se tornou o vaso através do qual a salvação entrou no mundo, desfazendo o nó da desobediência de Eva. Essa narrativa tóxica teve consequências cataclísmicas. Se Maria era o ideal inalcançável e Eva era o arquétipo da mulher real, curiosa, sexual, potencialmente desobediente, então toda mulher real era uma filha de Eva, uma fonte potencial de perigo e pecado, uma tentadora que precisava ser vigiada, silenciada e controlada. Essa teologia se traduziu diretamente em subjugação institucionalizada. A exclusão das mulheres do sacerdócio e de todas as posições de poder real na Igreja foi justificada por esse modelo. Como poderia uma filha de Eva, inerentemente mais fraca e propensa ao pecado, ser confiada com a autoridade espiritual? O silêncio e a submissão de Maria se tornaram a prescrição para todas as mulheres. A obsessão da Igreja com o controle da sexualidade feminina também deriva diretamente daqui. Se o corpo feminino era o portão do diabo, então sua sexualidade precisava ser rigorosamente policiada. A condenação de qualquer sexo fora do casamento procriativo, a proibição de contracepção, as regras estritas sobre o divórcio e o aborto, tudo isso emana da desconfiança fundamental da natureza feminina, vista como perigosa e desordenada, se não for contida pela autoridade masculina. E na sua manifestação mais extrema e paranoica, essa misoginia teológica explodiu na loucura das caças às bruxas. A bruxa era a caricatura final da anti-Maria. Ela era uma mulher que buscava conhecimento, poções, curas, que detinha poder, influência na comunidade e que era muitas vezes sexualmente livre, ou simplesmente viúva ou solteira. A bruxa era Eva com superpoderes, e a fúria com que a Igreja as perseguiu e queimou foi a manifestação violenta de séculos de ódio e medo teologicamente justificados. E assim, a afirmação inicial se torna clara. Ao criar um ideal de mulher, que é uma impossibilidade biológica e psicológica, o cristianismo efetivamente definiu a mulher real como um ser inerentemente falho, uma versão defeituosa do projeto. Ela não é um ser humano completo e autônomo, igual ao homem. Ela é um sub-humano, teológico,
Uma criatura definida por sua biologia, perpetuamente em dívida pelo pecado de sua antepassada mítica e cuja única esperança de validação reside em tentar imitar de forma imperfeita a passividade, a pureza e a submissão de um ideal que foi projetado para ser inalcançável. O mito de Maria não é um pedestal, é um pelourinho. Não é um trono, é uma jaula. É a ferramenta mais elegante de misoginia já inventada, porque se disfarça de honra. Ele não diz você é inferior. Ele diz você nunca será tão boa quanto ela. O que na prática é a mesma coisa. Rejeitar esse mito não é um ato de desrespeito a uma figura religiosa. É um ato necessário de libertação. É, para as mulheres, a afirmação radical de que elas não precisam ser virgens assexuadas ou mães passivas para serem valiosas, que sua sexualidade é uma parte natural de sua humanidade, que sua curiosidade intelectual é uma força, não um pecado, e que sua autonomia é um direito inalienável. E para os homens, é o ato de reconhecer e começar a desmantelar as estruturas de poder patriarcais que foram construídas sobre essa fundação mitológica podre. É finalmente libertar a metade da humanidade da sombra de uma estátua que nunca foi de carne e osso. Se esta desconstrução da verdade por trás dos mitos ressoa com você, se você acredita que a razão e a história são as melhores ferramentas para nos libertarmos das gaiolas mentais do passado, então junte-se a nós. Inscreva-se neste canal para continuar a jornada de questionamento. Deixe o seu like para que esta mensagem de clareza e empoderamento alcance mais pessoas. E use os comentários para compartilhar sua opinião. Quais outros ideais religiosos você percebe que foram usados como ferramentas de controle? Por fim, compartilhe este vídeo. Ajude a mostrar a alguém que a verdadeira honra não está em adorar um ideal impossível, mas em celebrar a humanidade real, em toda a sua complexa e imperfeita glória.